Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite um pouquinho mais fria, né? Se prevê que quarta e quinta, ou quinta e sexta, teremos mais frio. O que não pode ser frio é o Inter essa semana, né? O Internacional vai ter que ser muito quente contra o Olímpia para aplacar uma crise, não estou dizendo que se avizinhe, né? Mas para aplacar uma situação ruim de desconfiança para com o início de trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que na verdade é concomitante ou coincidente com o início do trabalho do próprio presidente, do próprio vice de futebol, de toda a diretoria, do Paulo Brax e tudo mais. E hoje, José Vecchio Filho, eu estava falando nas redes sociais, daqui a pouco teremos o Adilson Batista e daqui a pouco teremos também o nosso Ferrari Júnior, o homem que mais conhece das categorias de base do Grêmio, ou um dos que mais conhece, porque senão depois da ciumeira, o cara quando diz ou mais, tem muita gente boa trabalhando nas divisões de base do Grêmio, tamanho é o sucesso que o Grêmio tem, não precisa nem dizer, que trabalham direito lá, né? O Francesco Barletta, então, é craque, esse é craque. E a eleição do Internacional não terminou ainda, né? É impressionante o acirramento. Por isso que num processo eleitoral tem que haver fidalguia. Tem que haver, bom, você participou de 500 e alguns bem acirrados, tipo aquela campanha do Carlos Araújo para a prefeitura, que o Carlos Araújo larga na frente dos outros e depois perde terreno sendo candidato do Brizola. Só para citar um exemplo, né? Carlos Araújo veio na frente e depois o Brizola presidente, né? E acabou nenhum nem outro. Mas o Brizola até, na época, eu fiz essa cobertura da eleição em São Paulo. Tinha 6 candidatos à presidência da República em São Paulo, 5 de São Paulo, né? E tinha o Brizola, tinha o Lula, tinha o Ulisses Guimarães, tinha o Afife Domingos, tinha, né? O Collor de Mello, tinha bastante gente pesada, né? E eu lembro que eu fiz essa eleição, nunca mais vou esquecer. Era Lula ou Brizola no segundo turno. 89, né? 89. Aí, nosso concorrente, concorrendo, não vou dizer o nome do companheiro que estava fazendo pela Rádio Gaúcha e a RBS se alimentava dele. E o Correio do Povo se alimentava de mim, que estava fazendo para a Rádio Guaíba. E aí é o seguinte, chegou meia-noite e me liga o doutor Carlos Ribeiro, que deve estar nos assistindo. Da onde é que tu está tirando esses números? Ele ouvia uma determinada rádio e eu ouvia uma que estava 4 milhões de votos à frente, na apuração. E aí, na 0 hora do outro dia, Lula ou Brizola versus Collor. E no Correio do Povo, olha só o pepino para cima de mim. Lula versus Collor. Porque nos meus números não tinha mais o Brizola. Tinha chance. Tinha perdido a eleição no Nordeste, né? Ou perdeu a eleição em São Paulo. Em São Paulo. No Nordeste, o vice dele era o Arraes? Não me lembro se era o Arraes. Me lembro ou diziam que se tivesse colocado o Arraes ganhava, uma coisa assim. Não, tinha aquele da Lacta, que era o acionista majoritário, o Adhemar de Barros. E Adhemar de Barros. Não era o vice, mas o PDT, o Brizola botou eu acho que era Adhemar de Barros, presidente do PDT em São Paulo. Mas eu acho que era o vice. Conseguir voto, eu não me lembro se foi ele. Era o vice e aí diziam, se tivesse colocado o Miguel Arraes, ganhava porque ganharia no Nordeste. Uma coisa assim. Era uma confusão. Eu acho que sim, ele foi mal votado no Nordeste. Muito mal votado no... E em São Paulo também. Bom, mas estava ali, pau a pau com o Lula, que o Lula acabou ganhando a condição de ir para o segundo turno e perdeu a eleição para o Collor, né? Então, nunca mais vou esquecer essa eleição e nunca mais vou esquecer esse slogan, né? Carlos Araújo vem na frente, depois é o Brizola presidente. Hermes Aquino. Porque o Hermes Aquino, que é da Nuvem Passageira... Ele que fazia os jingles do PDT, os melhores. E fazia os jingles da Rádio Guaíba. Eu vou de Aldo. Pô, foi Aldo Pinto para governador. Aldo Pinto, pô, Hermes Aquino. E o Hermes Aquino fez um para a Rádio Guaíba, para mostrar quem era a Rádio das Copas. E esse foi um dos motivos que eu saí da Rádio Guaíba, quando a Rádio Guaíba não iria transmitir a Copa de 2014. Mas essas são histórias que um dia certamente virarão livro. Mas a história aí o Hermes Aquino fez uma música assim, dando todos os anos
das Copas 58, 62 e terminava com a seguinte frase: e a Guaíba estava lá. Então o craque. Craque, Dingo é craque. É vivo ainda o Hermes Aquino? Olha, muito tempo não vejo falar, mas... O seu Holmes Aquino morreu. O Holmes Aquino era o craque da técnica da gaúcha. Né? Sim. Eu peguei a época que o Hermes fazia os Dingo, depois que ele fez sucesso com Nuvem Passageira, aquelas coisas. Depois ele virou uma nuvem passageira na tua vida. Depois ele se especializou em jingles. O pessoal está me falando aqui, por isso que ninguém falava no meu ouvido, hoje eu estava achando estranho. Estava sem os fones aqui. Quem é que já está na linha? É o Adilson Batista ou é o Ferrari Júnior? Tá? Porque nós teremos 2 convidados hoje. Tudo bem, Ferrari? Desculpe aí, porque o Boca Aberta aqui começou ontem na televisão. Tá escuro aí, hein? Tu tá numa boate aí? Fugiu da mulher e foi pra... Tá bem iluminado o negócio aqui, cara. Não, não tá escuro? Agora sim. Agora eu tô vendo teu rosto. Acho que era a câmera que tava um pouco torta. Tu sabe que eu ia te chamar de Sombra. Melhorou? O personagem do Ratinho, né? Tem Sombra no Ratinho. Parecia o Sombra. Boa noite, Ferrari. Tava mais parecido com naquele filme do Platum, que era numa caverna, que era o... Pô, depois vou me lembrar o nome. Eu tô olhando a câmera no computador. Marlon Brando. Agora tá melhor. Agora tá bem. Aí eu até me assustei. O que houve? Será que foi para as tias? O Marlon Brando... No interior diziam, foi para as tias. Né? Só para completar, o Marlon Brando tinha assinado um contrato para filmar o Platum, né? E aí ele não cumpriu algumas cláusulas ali, ficou com vergonha de aparecer, que ele estava com sobrepeso. Então ele exigiu ser filmado durante todo o filme na penumbra, numa caverna. Assista um filme Platum. Muito bem. Olha aqui, Ferrari, o que tu vai perder porque tu não veio pro estúdio, ó. Aqui. Não, azar. Mas a partir da semana que vem eu já tô liberado, Rec. Já tá duplamente vacinado? Não, duplamente não, mas a Oxford, ela leva, tu toma a primeira vez, depois leva 3 meses para a segunda, né? A primeira dose, ela é mais forte. Não, mas tem uma outra, como é que é aquela, eu nunca sei o nome Coronavac? Não. A Coronavac. Essa também. Me disseram que eu estou 70 e poucos % imunizado. Qual é que tu tomou? Eu não lembro o nome disso, eu acho que é essa Coronavac aí. Tu tomou 2 doses? Não, tomei uma, eu tomei a primeira só. E vai tomar quando a segunda? Quantos dias depois? Julho, 90 dias. Não, tu tomou a mesma que eu. Tu tomou a antes que digam que eu furei a fila e tal, isso não existe, né? Isso não aí, existe. Pelo menos no país, está organizado. Eu tenho comorbidade, eu tenho pressão alta e problema nos rins. Mesma coisa que eu, exatamente. Então tu vai Mas perder... boa noite, Rec. Boa noite, Rec. Boa noite, Ferrari. Prazer o convite. Olha aqui, estava vendo aqui hoje, Ferrari, que esse negócio do Douglas Costa não tem como não sair. Porque tem torcedor do Grêmio que está com essa história aí de que, mas vai ter música no Fantástico, vai ser o terceiro... Não tem como não sair. E eu vou dizer por quê. E aí vão dizer assim, mas está pegando pelo lado ruim da notícia. Não, o Douglas Costa, se vier aqui jogar bola que sabe, é craque. O dinheiro que o Grêmio vai pagar por mês não vai sair do meu bolso. Eu critico quando é demasiado, achava que o Borré por 2 milhões era um absurdo. Mas o Douglas Costa tem mais identificação com o Grêmio. É um jogador que o Grêmio já tem habituado a jogar da forma, pela beirada, com habilidade. Se jogar na meia também vai acrescentar. Enfim, eu via o Borré quase como uma superposição ao Diego Souza, que está aí metendo gol. Mas eu nem quero que a parte corneteira da torcida do Grêmio me peça desculpas, porque esse negócio das redes sociais eu já estou acostumado, já estou com o lombo ardido, então não tem problema. Mas eu vou dizer um negócio aqui que é óbvio e precisa ser dito, até para tranquilizar a torcida do Grêmio. Se é verdade que a Juve deve 6 milhões de euros para o Douglas Costa e tem mais 500 mil dólares para pagar por mês, 500 mil dólares para pagar por mês, que daria mais 6 milhões ao final de mais um ano de contrato, dá 12. Ele não tem como ficar na Itália. Não tem. E aí a saída dele é fazer uma composição e uma boa negociação com o Grêmio.
porque ele já está querendo voltar mesmo e tal. Então, eu acho que esse negócio está feito. É 1 ano de empréstimo e depois fica em definitivo no Grêmio por causa da burocracia. Porque ele tem mais 1 ano de contrato, essa história toda. Então, vem emprestado até terminar o contrato com a IUF, pelo que eu entendi do noticiário. E li um pouquinho também a respeito lá num jornal italiano. Então, ele está contratado pelo Grêmio. O Grêmio, obviamente, vai fazer uma campanha em cima e tudo mais, e já vai utilizar, pelo que entendo, imediatamente o Douglas Costa. Então, já vai começar o brasileiro com um acréscimo extraordinário. Além desses vários jogadores que tem de beirada, terá um jogador diferenciado, que é o Douglas Costa, porque esses todos de beirada do Grêmio são muito bons. E agora o Adilson, até o Batista, que está junto conosco, conhece bem. O Grêmio está repatriando o Jonathan Robert, que ficou um tempo com o Adilson lá no Cruzeiro, depois acabou indo para o exterior, e agora o Grêmio se deu conta que pode trazer de volta e parece que vai voltar para o Grêmio. Então o Grêmio tem um caminhão de gente. Eu conheço ele bem. Sim. Conheço ele bem. Então, estamos diante de 2 que conhecem bem, tu e o Adilson Batista. Pode cumprimentar o Adilson aí, Capitão América. Ferrari. Boa noite, Adilson. É o Ferrari, tudo bem? Boa noite, Ferrari. Boa noite, Rec. Obrigado pelo convite. Tudo bom. Tá aqui o Vecchio também. Tá magrinho o Adilson, hein? A última vez que ele participou aqui estava mais inchadinho. Inchadinho, que eu digo, é recheadinho, igual eu. Porque nós que somos magros, quando a gente engorda, a primeira coisa que aparece é o rosto, né? O cara parece que vai explodir, parece um porquinho da Índia, né? Mas tá mais magrinho. Isso é um elogio, tá, Adilson? Isso aí depois do susto aí do infarto, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos manter, ó. Filha nutricionista agora pegando no meu pé aqui. Ah, que maravilha, que maravilha. Tá tudo dentro de casa, então. Quer dizer, quando tu vai fazer uma arte, ela já pula em cima. Não tem telefonema nem nada. Ah, que maravilha. Ô Adilson, aqui em Porto Alegre tem uma quadra, que é a quadra do Rodrigo Mendes, não sei se você já chegou a conhecer. Sim. Tá meio escuro, Ferrari, ainda tá meio escura essa tua imagem aí. Eu não sei o que nós vamos fazer para dar uma endireitada nisso aí, porque parece o sombra do ratinho mesmo. Aí, é que vai e volta. Vamos ver. Jogou junto o Carlos Miguel lá ontem, Adilson. Melhorou, Rec? É o que dá pra fazer, cara. Não, mas daqui a pouco a gente tenta aí. Melhorou agora. Agora sim, agora tô vendo o rosto do Ferrari. Usando a lâmpada, a luz do telefone. Pode ser que isso ajude. Ajuda. Mas repita aí, por favor, Ferrari, que eu te atropelei aí. Não, eu estava dizendo para Adilson que tem uma quadra, a quadra do Rodrigo Mendes, aqui em Porto Alegre, e a gente joga um futebolzinho durante a semana, jogou junto ontem o Carlos Miguel. E tá jogando bem? Tá jogando, né, Rec? Não, porque eu tive esses tempos numa quadra, lá no Colégio Israelita, uma coisa assim, esses tempos, faz uns 2 anos. E no time que ele jogou, eles tocaram de 11-2 ou 11-13 e ele acabou com o jogo. Naquele dia ele é jogador, né, cara? Quem foi jogador, foi jogador. Os varzianos só ficam na volta correndo. Mas ele foi um grande jogador com uma habilidade rara. Exatamente, isso mesmo. Uma habilidade rara. Bom, com Douglas Costa, o Grêmio acrescenta muito, né, Adilson? Sim, né, que é um belíssimo jogador, com muito potencial. Acredito que vem melhor, né? Porque você trabalhar no Bayern de Munique, com a cultura alemã, depois ir para a Juventus, com a dinâmica que a Europa, a gente vê os jogos, o comportamento, isso facilita a vida do treinador. Quem ganha com isso é o Grêmio, né? Um jogador maduro, um jogador com as valências que o futebol requer, né? Velocidade, dinâmica, drible, chute, 1 contra 1. Então o Grêmio é uma aquisição importante de um jogador que vem bem melhor, né? Preparado. Então é um ganho muito grande. E aí vale o investimento, né? Vale o esforço todo aí, porque em função da crise mundial, né?
Um clube do tamanho da Juve não tem mais condições de pagar. Impressionante isso. Não tem mais condições de pagar o Douglas Costa, já deve 6 milhões de euros, e se ficasse mais um ano lá, tinha que desembolsar outros 6, e não tem para que lado atirar. E aí o Grêmio aproveitou essa lacuna e rapidamente contratou aí o Douglas Costa. O Grenal... Mas essa informação que tu tem, acho que não é a realidade. Acho que a Juventus não deve 6 milhões de euros pro Douglas Costa. Não. Eu acho que ele tem 6 milhões de euros a receber pelo tempo que falta de contrato. Mas não tem atrasados e não tem... Olha, eu não vou estar dando garantia aqui, pelo que eu sei, não tem atrasados. Porque... Mas é uma informação oficial. É que seria a troca que o Grêmio teria para não pagar essa saída dele. Seria a barganha do Grêmio, pela informação que eu tenho. Mas eu prometo... Você é melhor informado que eu. Não, eu nem teimo, porque tu sabe por dentro, eu sei por fora. Tu quer barganha maior que um jogador ter ainda 12 meses para jogar e receber, e o clube não está dentro dos planos do clube, entendeu? Então, acho que... Não sei. Bom, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, isso não tem a ver com o Grêmio, porque o Grêmio não vai ter que desembolsar nada mesmo. Isso mesmo. Então, não tem a ver só com ele perder um pouco. E aí provaria mais ainda o gremismo dele e tal, essas coisas, se ele fosse abrir mão desse dinheiro para facilitar a sua vinda para o Grêmio. O Grenal, não sei se o Adilson acompanhou, Ferrari e o Vecchio também aqui, que está no estúdio, o José Vecchio Filho, trouxe mais preocupações, mais certezas para o Grêmio, e serve a mesma pergunta para o Internacional, que tem uma resposta com certeza diferente da que vocês vão dar aí. Ferrari. Eu achei que o Grenal foi um jogo muito parelho, que o Grêmio ganhou, mas ganhou no detalhe, poderia ter empatado. E olha, cara, no primeiro tempo, apesar de não ter chance, o Inter teve foi melhor que o Grêmio. Então foi um jogo parelho, que acabou. O futebol é assim mesmo. O Grêmio fez 2 jogadas, 2 gols, e até errou outros. Mas não vejo que isso já está... Tu achou que eu estava corneteando esses dias? Não estava. Eu acho que não tem nada decidido assim. Eu acho que o Grêmio tem uma grande vantagem, porque saiu ganhando, está na frente, já isso te traz um jeito de jogar diferente, mas decidido não tem nada. Não, eu até acho que não está decidido mesmo. É que eu não lembro o teor do teu recado agora. Mas não, eu disse exatamente isso, que eu achava que tinha sido um jogo muito parelho e que o Grêmio fez 2 jogadas, fez 2 gols, bola de cabeça, isso tudo é mérito do Grêmio. Mas não é um jogo assim que a gente começa, porque parece que quando um time perde, ele não existe mais, assim, é feito um... Não tô aqui para defender o Inter, né, cara, mas... Eu tenho visto muito colorado, eu tenho visto muito gremista defender o Inter. Ontem o Magriço aqui no estúdio só faltou dizer que o Internacional era a nova Holanda. Não, Rec, eu só acho o seguinte, o Grêmio tem uma vantagem, se o Grêmio entrar focado, o Grêmio tem muitas chances de ser campeão, mas não está definido. Eu estou brincando com o Magriço antes que ele fique bravo comigo, né? Mas ele elogiou muito, especialmente o primeiro tempo do Inter, que você também referiu. Chegou a ver o Grenal, o que achou, Adilson? Vi, Rec, em cima da sua última colocação aí, a nova Holanda, às vezes você dá a bola pro adversário, deixa ele trabalhar, induz e tem o contra-ataque. O Inter teve um aproveitamento melhor, chegada, tanto que fez o gol, envolveu, teve mais a posse, e o Grêmio teve a situação do contra-ataque. Depois melhorou no segundo tempo. Mas foi um jogo igual, nada assim, ninguém foi superior, né? Então, ainda tá em aberto, tem que ter paciência. Estou cheio de coisa na minha frente aqui, que se eu me mexer aqui, eu derrubo tudo. Queria colocar uma mesinha auxiliar aqui, eu disse, não, deixa tudo aqui sob controle. Mas em termos de avanço aí, o Ferrari, porque vai começar um campeonato brasileiro, eu estou insistindo nessa pergunta, e depois vou passar para o Vecchio também, porque o que mais se fala é o seguinte, o gauchão engana bobo, mas também é obrigação de ganhar, porque a flauta é direta, né? Nós estamos vendo aí os lances, a flauta é direta, tem que mandar na sua própria casa, tem que ser dono do seu terreiro, aquela história toda. Em termos de avanço, você viu o Grêmio já
preparado, pronto para jogar um campeonato brasileiro que é de outra turma? Não, acho que pronto não está. Acho que o Grêmio trabalhando está caminhando para melhorar a REC. Acho que o Grêmio tinha uma grande dificuldade que era a questão da preparação física, não era muitas outras, não. E isso está melhorando bastante. E o Grêmio jogou vamos dizer, projetando para o futuro, o Grêmio jogou este Grenal sem 4 jogadores que, teoricamente, são titulares, né? E isso agrega bastante. Então, a tendência do Grêmio é melhorar mais ainda, porque a dificuldade é maior. Tu vai ter que encarar um Flamengo, tu vai ter que encarar o Atlético Mineiro, vai ter que encarar o Palmeiras. São clubes muito fortes e a gente, como tu falou, entra para ser campeão. E o Grêmio nasce com essa ideia. Então, acho que precisa melhorar ainda. Mas está caminhando. Tá fazendo um belo trabalho o Thiago Nunes. Aí nós estamos usando uma bola que o Moisés tirou. Foi, quem sabe, o melhor lance do Moisés na partida, né? Porque ali tinha que ter qualidade técnica até para tirar de cima da linha, né? Se o cara se atrapalha um pouquinho, a bola entra. Se apavora, ia ser gol, né? Eles tirou assim com qualidade, né? E aí, aí a bola parada, o Vecchio. O que pula o velho aí, hein? Olha aí, olha. Subiu meio um tórax acima da cabeça. Não, impressionante, deu 1,5. Deu um Douglas, um Diego Souza e meio em cima do Zé Gabriel. Do Zé Gabriel. O que te trouxe mais de preocupações e mais certezas? Bom, eu fiquei preocupado pelo seguinte, que eu achava que o Internacional estava melhorando na maneira Então, um eterno otimista, né? Mas tem que ser, né? Senão, aí a gente tem que parar de assistir futebol, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista. Eu achei que o Internacional, com o Ramires, estava numa fase de transição para ter uma saída melhor, com bola no chão, né? O discurso era de não rifar, não fazer ligação direta, né? Sair tocando a bola, às vezes até com muita preocupação, esse negócio de ficar tocando bola ali atrás. Mas o Grenal não foi bonito, não foi um jogo de alto nível. Foi um jogo parelho de mediano para ruim, né? Eu vejo isso. E, claro, o Internacional, eu começo a acreditar, e aí eu vou me reciclar nesse sentido, de que realmente o Inter está com alguma cábula, né? Eu achava que era uma diferença técnica, mas o Internacional, ele tomou um gol do Grêmio e parece que se apavorou, né? Ficou com medo da cobrança. Acho que a torcida do Inter tem uma parcela de culpa nessa instabilidade, porque numa semana de decisão já sair colocando faixa, é obrigação e etc. Cobrança muito forte. Se o elenco não está muito confiante, né? Eu não conheço as nuances do vestiário do Internacional. Eu acho que tem muito de política nisso. Não, tudo é política depois que tem os grupos. Né? Hoje é pura pressão, os conselhos deliberativos. Acho que está até demasiado esse negócio, essa raiva que ficou da última eleição. Hoje eu gravei um comentário na internet aí, está demais isso aí. Ontem, um cidadão argumentou comigo o seguinte: agora querem culpar os jogadores. A direção quer tirar deles e colocar no dos jogadores. Mas a culpa é de todos, né? Sim, mas... Porque não existe um clube de um segmento só, né? É jogador, é dirigente, é presidente. Mas é principalmente quem farda para entrar, né? Exatamente. Não sou eu que vou me fardar para ir lá jogar, né? Eu não ganho 1 milhão por mês e não... Pois é. Para não pular na área, para não sair do gol. É diferente. É que uma pergunta foi direcionada ao Edenilson e disseram, carregaram demais sobre o Edenilson. O Adilson foi jogador e craque. Zagueiro craque, que sabia sair jogando. Aliás, hoje ia estar milionário, porque nesses esquemas modernos aí o Adilson ia sair, cabeceava bem, batia pênalti também. Teve um jogo contra o Atlético Paranaense aqui que o Adilson fez 3 gols. Também estava de aniversário, também não é essa coisa toda. Mas fez. O né? importante é que fez. Mas, Adilson, essa cobrança aos jogadores, o que você acha? Isso aí perturba? É para tirar a responsabilidade dos dirigentes, porque o Edenilson deu uma declaração na saída de campo. E no outro dia, segundo alguns, ele pediu a coletiva. Segundo outros, ele foi induzido a falar, para dizerem que a culpa era dos jogadores e tal. Que análise você faria, mesmo que seja à distância aí, o Adilson? Depende da cobrança, né, Henrique? É que já vem ao longo de alguns anos, né? Se você olhar os clássicos recentes, né? 12 clássicos aí, o Renato ganhando quase todos.
Então tem uma cobrança por parte do torcedor que a gente também tem que entender. Agora, precisa prestar atenção se esse elenco tem maturidade para assimilar isso, né? Então fez um ótimo Brasileiro, por pouco não venceu. Detalhes, finalzinho ali, um jogo com o Sport, jogou fora o título, em casa. Então tem que ver a reação do grupo, senão já começa o Brasileiro mais pressionado, enfim. Tem que ter o time correto, aí a direção tem que entender, o diretor de futebol que está no dia a dia, o presidente, quem está comandando, o treinador, pegar os jogadores mais experientes, né, e passar tranquilidade. A pressão vai existir, um time da grandeza do Inter é normal isso. Então, os atletas sabem e têm essa consciência em função daquilo que vivenciaram recente dos últimos jogos, né? Uma outra coisa que até quero abordar com o Vec aqui, o Ferrari também é um cara que participa do mundo político de Grêmio de Internacional. Há um segmento dizendo que não tem preparo, não tem vivência, viveu pouco o clube, o Alessandro Barcelos. Eu não sei se isso aí não vai perturbar ainda mais. E serão 3 anos. Me parece que é muito prematuro isso. O homem recém assumiu, está tentando cortar gasto daqui, dali, acolá. Daqui a pouco, se não classificar na Libertadores, vai pagar um alto preço. E aí não vai adiantar nada, uma microeconomia e uma defasagem na arrecadação. Mas, de qualquer forma, me parece demasiada essa situação de já imputar ao presidente uma inexperiência, porque não sei o quê, porque tem... Bom, quero que tu fale. Olha, eu vejo assim, Rec, né? Inexperiência não existe, né? Porque o Alessandro Barcelos... Vamos parar com esse negócio de o cara é PT, PDT, PMDB... Puxa vida, isso é uma pobreza de espírito. Eu vejo assim, o Alessandro Barcelos, ele participava da diretoria anterior, ele foi vice de futebol, depois houve um racha, e aí o grupo dele, mais outros grupos entenderam de lançá-lo candidato, e ele foi vitorioso, com grande margem, o mérito todo do trabalho político deles. Agora, inexperiência não existe. Não, então, eles sabiam, não há mais surpresa nenhuma para esse grupo que está dirigindo o Internacional hoje, não há surpresa nenhuma em relação às condições do clube, à economia interna do clube, ao vestiário do clube. Ninguém ali é neófito, é novato, né? Eu acho assim, mas infelizmente, né, há uma tendência natural da torcida e do associado de carregar as tintas sempre no presidente e no vice-presidente de futebol. O que não é correto, porque a estrutura dos clubes são tão grandes, né, que cada vice-presidência é muito importante, né? As coisas têm que andar juntas. Então, eu acho que o Internacional ele foi montado em cima de uma circunstância política. Eu vejo esse problema das políticas de futebol, que muitas pessoas se aproximam, querem ajudar, mas não se perguntam, tem condições de ajudar? Porque querer todo mundo quer. Quem é que não quer ser vice-presidente do Grêmio ou do Internacional? Quem é que não quer ocupar? Tu acha que para alguns falta o famoso Simancol? Mas eu acho que para muitas pessoas falta autocrítica, né? Aquilo que eu sempre disse. Se um dia alguém, num lampejo, me ligasse, vem aqui no futebol do Inter, eu digo, não, tu tá louco? Né? Eu não passo perto do vestiário, eu não tenho vivência de vestiário. Eu nunca fui vice-presidente de base, nem diretor de base. Como é que eu vou ter essa pretensão? O Ferrari é um homem de base. Se o Ferrari for convidado para assumir um futebol, ele sabe estar caminhando, com certeza. Não faria feio, tenho certeza, pelo que conheço e pelo que ele coloca, a propriedade das coisas que ele diz. Agora, no futebol não é assim. Tem pessoas que são muito próximas do presidente e, uma vez convidadas para o futebol, enlouquece, porque ele sai do anonimato ao estrelado em 72 horas. Né? Às vezes o nome do sujeito é desconhecido, não é o caso do João Patrício, que é um vice-presidente de futebol, convivência no clube, conhecedor dos meandros do Internacional. Ele está sofrendo aí uma crítica prematura, meu juízo, né? Porque eu acho que o João Patrício, ele é um cara que conhece e nós temos que dar esse tempo a ele. Né? Ele nunca ocupou esse cargo, até onde eu me lembre, e não é fácil tu ter essa carga nos ombros, tendo vindo aí de um campeonato brasileiro que o Inter perdeu, entre aspas, no crime, né? No Photoshop ali, como se diz em Turf, e o presidente e o treinador também, com 3 meses
né? Também nunca havia treinado um clube brasileiro. É um outro tipo de treinamento, é um outro tipo de jogador para se dar ao coletivo e ele impor a ideia dele de futebol. Acho sim, Rec, que hoje as mídias sociais, tudo isso está precipitando, está tornando as coisas muito imediatas, cobrando o resultado cedo demais. Eu vejo assim, eu passo ali na Beira-Rio quando vou para o Jockey, qualquer coisa tem plebiscito e fechamento da Beira-Rio e faixa e xingamento na saída do treino ali. Né? Às vezes tem que chamar a brigada. Isso é inconcebível, né? Eu sou de um tempo, eu me criei assistindo o treino do Inter atrás da goleira ali no Asa Celeiro. Eu não via isso. Né? Esse tipo de ofensa pessoal, esse tipo de agressão, né, virulenta contra os atletas, que também não querem perder. Não vai pensar que os jogadores do Inter estão felizes que perderam o Grenal. Eu só acho que as coisas estão muito precipitadas, muito imediatistas, e tanto a parte política interna do clube quanto o torcedor tem que dar uma acalmada, né? Porque não é jogando tudo para cima e cobrando full time, 24 horas com cobrança, que o Internacional vai se ajeitar. Ferrari, o Ferreirinha está jogando mais do que vocês imaginavam? Cara, o Ferreirinha, olha, ele a mim, para ser sincero, ele está surpreendendo. Ele virou uma chave, assim. Ele em 2019, ele fez um baita ano na transição. Mas hoje o momento dele é de um jogador que tu olha assim, quase afirmado, né? É lógico que a gente sabe que foi Campeonato Gaúcho, que os clubes adversários ainda não são os níveis maiores, mas mesmo quando ele pega times melhores, ele joga bem. Eu acho que a tendência dele é cada vez desenvolver mais e fazer um grande brasileiro. Sabe que ele já foi bem no último brasileiro. Ele foi quase uma exceção. Sim. Ele jogou... Mais pela direita, né? Pela direita, entrava e metia gol e fazia... Eu lembro um gol que ele fez contra o Palmeiras, no apagar das luzes, mostrando personalidade, um jogador incisivo, insinuante, daqueles da moda antiga, né, Adilson? Que ia para cima e passava no meio de dois, que cruzava e... que não tinha cara feia, né? Ele está mostrando muita confiança, né? Desde o ano passado, quando ele entrava, e ele tem 1 contra 1 muito bom, finaliza, capricha na assistência, está segurando a bola, protegendo, tomando as decisões corretas, né? A hora de agredir, a hora de segurar e tocar para o lateral que está auxiliando, a penetração. Então, eu também tenho gostado muito. Desde o ano passado a gente tem observado e ele ganhou confiança, né, que é importante para o atleta. Eu quero te perguntar sobre 2 outros atletas, Adilson. O Jonathan Robert, que você teve uma convivência pequena, porque no Cruzeiro tudo era pequeno naquela época, e ainda hoje tudo é emergencial, né? E até se reajustar tudo o que foi destruído, e você acompanhou isso pelo longo período que esteve no Cruzeiro em várias etapas, então sabe por que chegou nesse desiderato, né? E o outro é o Matheus Pereira, que o Internacional está tentando trazer do Cruzeiro, que é um lateral esquerdo, se eu não estou enganado, e que o Inter estaria trocando Trocando não. Há especulação em Minas Gerais que o Cruzeiro teria intenção de levar para lá o Lindoso e o Marcos Guilherme. O que você acha do Matheus Pereira? O Matheus surgiu lá com o Célio Lúcio, a gente chamou para quando terminou a taça. Era um menino que lembra muito o Diego. Opa, deu um probleminha aí na conexão com o Adilson Batista. E justo na hora que a gente estava perguntando sobre 2 jogadores, um que é certo que vai retornar para o Grêmio, o Jonathan Robert, que também o Ferrari pode falar, e o outro que o Internacional estaria interessado. O Inter também falou com o lateral esquerdo do Santos, o Felipe Jonathan, mas esse é de um outro patamar, né? Esse é um jogador caro, um jogador que interessa a muita gente e parece que nem o próprio Santos está disposto a liberar. Mas enquanto não volta o Adilson aí, Ferrari, o Jonathan Robert é um acréscimo em que termos? Olha, Rec, eu não, para ser sincero, eu não acompanhei o Jonathan lá em Portugal. Eu acompanhei o Jonathan até o momento em que ele estava ali com o próprio Adilson no Cruzeiro.
Na categoria de base, que é um processo muito diferente do profissional, né? Ele jogava muito por dentro, jogava pelo lado, tinha algumas coisas a desenvolver, mas tinha muita técnica. Eu, na época, achava que ele deveria ter até ficado no Grêmio. Ele foi emprestado para o Cruzeiro. Aí o Adilson sabe melhor, que conviveu com ele no trabalho, né? A gente tem um observador de fora do campo. Então, prefiro deixar o Adilson dar as observações dele. As minhas é que ele joga muito bem, joga muita bola. Acho que ele no modelo que o Grêmio joga aí, eu não sei, ele passou em Portugal e pode ter se adaptado, mas ele vai jogar pelo lado, não vai jogar por dentro, no 4-1-4-1. Aí não sei, porque lá fora eles ganham essa parte tática, né? Que aqui no Brasil normalmente não tem. Aí tem que esperar um pouquinho para ver como ele retorna de lá. Muito bom. Diga aí, Adilson Batista, então, sobre o Jonathan Robert e sobre o Matheus Pereira. Você disse que tinha solicitado o Matheus e você colocou, então, na divisão principal. Sim, ele subiu com o Télio Lúcio, né? A gente, quando terminou lá a taça, chegou, veio trabalhar com a gente. Um menino que tem muita qualidade, lembra o Diego Renan, lembra o Nonato, um destro que vem muito por dentro, tem boa técnica, tem fundamento, tem base, né? Mas é um jovem, tá? O Jonathan Robert é um menino com muito potencial, um enorme potencial. Talentoso, bate bem na bola, tem dinâmica, tem velocidade, bate falta, sabe finalizar. Ele tem um pouquinho de dificuldade em questão da audição. Então, às vezes, da compreensão, de recompor, às vezes o descuido, mas também é da idade, né? Às vezes eu discordo um pouquinho eu aprendi isso com o seu N. Andrade, e a gente, lá na Europa vai aprender a marcar, a voltar. Se nós perguntarmos aí para o Douglas, né? É evidente que ele aprendeu, mas também pela exigência que todos os setores têm. Não adianta o treinador cobrar, o dirigente passar a mão na cabeça. Não adianta o treinador cobrar e a torcida, não, deixa ele à vontade. Não, todos têm que cumprir, andar junto, as linhas andarem corretamente, o sentido de marcação, o pós-perda, todo mundo ter a mesma dedicação. Então, esse comprometimento, essa atenção, que às vezes lá fora eles não esperam e mandam embora. Então, ou dispenso, ou libero. A gente tem acompanhado aí vários atletas que batem e voltam em função até disso, né? De não ter um cumprimento, principalmente tático, com obediência, principalmente sem a bola. Então, um menino com muito potencial. Olha aqui, Adilson. Não, Rex, só para mim. Adilson, eu concordo contigo. Eu concordo. É que acontece o seguinte, o que eu quis dizer foi o seguinte, ó. Ele saiu da categoria de base direto para trabalhar contigo. E eu acho que ele ficou 3 meses contigo. Quando tu saiu, o treinador que entrou já não utilizou ele tanto. E ele foi para Portugal. E aí vivenciando essa questão de profissional mesmo, que categoria de base é um pouco diferente, né? E isso que eu quis dizer, entendeu? Acrescenta até a dinâmica de jogo. Por exemplo, nada contra, né? Você jogar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Paranaense, o Campeonato Carioca. O melhor campeonato regional é o Paulista. Né? O nível é melhor. E que não é você jogar o campeonato inglês. Então, o próprio campeonato português tem uma dinâmica muito melhor que a nossa. Então, ele vai crescer profissionalmente. Então, são jogos mais acirrados, mais disputados, mais rápidos, com intensidade. E se você não for obediente, vai embora. Então, não joga. Eu quis completar porque aqui no Brasil, às vezes, a gente passa muita mão na cabeça do atleta. Nós, treinadores, não. A gente tenta falar a verdade e mostrar justamente para que ele cresça profissionalmente. Eu tive uma discussão com um empresário do Pedrinho, por exemplo, do Corinthians. Aí a gente assistindo o jogo, o Pedrinho tem que voltar, tem que marcar, ele está sendo vendido para o Borussia. Então eu falei, viu, o Robin volta, o Ribéry volta, por que o Pedrinho não pode voltar? Então é mudar um pouquinho essa mentalidade, né? É ter uma dinâmica melhor, maior, e nós cobramos profissionalmente, né?
Muito bem, estamos aí já com um caminho percorrido, aí já os assuntos do dia, né? Especialmente esse do Matheus Pereira, o Adilson fez questão de frisar que ele é um jovem. Você acha que ele pode chegar e tomar conta da posição no Internacional ou ainda tem um caminho a seguir? Eu acho cedo. Eu acho cedo. Ele é menino, ele jogou o ano passado a Série B e a gente observando os jogos lá, teve jogos que tinha que ter teve um pouquinho de dificuldade, né? Ele tem potencial, mas eu acredito que ainda não deva ser titular, não. Adilson, e o Cruzeiro? Você vê sinais de melhora? Tinha que passar por esse purgatório aí para depois retornar para o seu lugar, né? Ninguém duvida aí que o lugar do Cruzeiro é a Série A, mas não pode ficar muito tempo na Série B, né? Porque senão daqui a pouco... Por analisar números, né, Rec? Olha só, o ano passado nós fizemos 20 pontos com os juniores. Tinha 6, 7, 8 meninos lá, né? Eu cheguei a jogar o clássico com 8 meninos. Esse ano fez os mesmos 20 pontos, só que classificou. Ano passado ficou em quinto, esse ano ficou em quarto. E não classificou para a final. E passou aperto na Série B. Então, agora aumentou a qualidade, aumentou alguns adversários que têm tradição na Série A, é difícil você cravar, né? Tem por obrigação subir. Agora, precisa jogar bola, está muito competitivo. Então, quando o Cruzeiro pensa numa troca desta envergadura, porque o Lindoso vai acrescentar muito mais no Cruzeiro. Eu não tenho dúvida disso. Se eu fosse o treinador, eu queria essa troca. Porque o Lindoso vai acrescentar numa Série B experiência, bagagem, tranquilidade, né? A bola não vai queimar. Então, são coisas que o Cruzeiro está tentando fazer para subir, né? É verdade. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que de repente pode ser bom para os dois lados, porque o Inter também tem que diminuir a folha, não sei que tipo de negociação faria. O Cruzeiro não pode aumentar a folha. Aí, essa é uma briga de foice no escuro. O Inter quer diminuir, o Cruzeiro não pode aumentar. Aí é difícil. O Inter vai pagar ainda, pagar o Lindoso pro Cruzeiro lá. Vai pagar um pedaço, isso é certo. Ou um pedaço do Marcos Guilherme, um pedaço do Lindoso, ou só de um também, né? Vecchio, diga, Ferrari. Posso fazer uma pergunta só para o Adilson? Claro, claro. Ô, Adilson, tu que trabalhou esses meses ali com o Jonathan, tá? Tu acha que ele consegue fazer no 4-1 contra 1 uma função por dentro? Sendo o meia que chega na área? Um dos dois meias de dentro. Ele jogou de ponta direita, jogou de ponta esquerda. De ponta eu vi. Jogou de meio. Eu olhei aqueles jogos todos. 2 linhas de 4 de meio nas costas do... Ele é muito talentoso. E ele tem uma penetração no facão que a bola não entrava. E não era culpa dele. Eu mostrei isso para ele lá. Né? É a desatenção sem a bola. Até em função da audição. Você sabe melhor que eu. Então, entrar no jogo, estar mais ligado no jogo, compreender o jogo. Com a bola, é um menino espetacular. Um bom menino, cabeça boa. Ele joga com aparelho? Ele chegou lá dizendo que esqueceu do aparelho, quer dizer... Então, você vai para a roça e não leva foice. Exatamente, isso mesmo. Aí... Mas ele joga rec. Ele tem que jogar, né? Sim, e óbvio, tem autorização, tudo vai para a súmula e tal, não tem problema nenhum. Só que eu perguntei porque agora o Adilson trouxe um dado até surpreendente, pois né? Olha, cara, essa gurizada é fogo. Essa gurizada é fogo. Eu tinha pedido, o Renato, eu até falei com o Renato, eu tinha pedido Léo Chu, Ferreirinha, Darlan, aí apareceu o Jonathan, porque eu tinha os meninos do Cruzeiro, só que eu vi nesses meninos do Grêmio uma evolução melhor, né? Que já me dava o Ferreirinha já tinha entrado, então assim, eu ia trabalhar com jovens, né? Então, infelizmente o Renato, não dá para liberar, vai sair o PP, vai sair esse, vai sair aquele, então fiquei meio vendido.
Vecchio... Se tu trabalhasse com o Maurício, né? Que tá no Inter. Maurício, que tá no Inter, sim. E aí? O Maurício também trabalhou aberto, né? Como, vamos lá, o Bruno Conte da Itália, né? Fazendo o lado direito, cortando para dentro, ele tem um bom chute, mas ainda tem muita coisa para crescer. Tem que melhorar. Bruno Conte era craque, né? Eu não comparei, tá, Rec? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Olha, o Bruno Conte era extraordinário, né? Aqui o Miguel Ángel Ramírez disse que ele era craque top. Se encantou muito rápido. Ele também não comparou ao Bruno Conte, mas falou craque top e ficou meio escravo disso, porque agora está escalando sempre e ele já está recebendo contestação. Eu já não escalaria mais. Eu até liguei para o Jardine. O Maurício joga por dentro, joga por fora, como que ele gosta de jogar, no espaço reduzido, isso, aquilo. Eu, no dia a dia lá, eu achei ele com dificuldade e joguei ele para o canto. Então, até dava conselho para ele, para que ele se espelhasse no Everton Ribeiro, né, na bola que viesse, dominasse, já tivesse uma lucidez de ter 2, 3 jogadas para pifar, mas também liberaria, né, como aconteceu, o Cruzeiro. É um jogador que tem que evoluir muito depois dessa frase do Adilson, então é mais uma preocupação que se tem, porque ele que se criou no Cruzeiro, estava em casa, liberdade de ação, o Cruzeiro precisando dele. Eu até vi ele fazer bons jogos no Cruzeiro, mas ele tinha lampejos. Que às vezes, vocês, desculpa a palavra, tá? Não tem problema. Vocês em imprensa, né? Às vezes criam um monstro, não estou falando do Maurício, pelo amor de Deus, que às vezes você tem que administrar, né? E às vezes você tem que deixar, deixa jogar. O torcedor compra, lá o Cruzeiro, o Kaká, o Kaká, calma aí, cadê o Kaká? O Kerlo, Foquinha, cadê o Kerlo? Aquele Sacha lá, não é o Sacha, é o menininho que surgiu no Santos, que fazia embaixadinha. Então, às vezes, tem que ter calma. Não é o Neilton. Eu dando treino para alguns meninos ali, eu não conseguia bater lateral direito, não tinha nem coordenação para bater lateral. E aí ele tá no profissional. Então, calma, vamos devagar. E o pior é que é bem assim mesmo, né? Quem fala muito isso... Chega o Rafinha, vai jogar. Por quê? Chega o Rafinha, vai jogar. Por que vai jogar o Rafinha? Porque é experiente, 200 anos de Europa, já sabe fazer a linha, já sabe fazer aqui, já sabe o atalho. Né? Então, são coisas que o treinador tem essa consciência. É por isso que a safra do Grêmio é elogiável, né? O Grêmio conseguiu vários meninos que chegaram no profissional e não sentiram. É uma safra diferente essa do Grêmio, até pela proporção de aproveitamento, é muito alto. Mas é que, o Darlan com o Maico vai crescer, o Mateuzinho com o Maico vai crescer. Facilita a vida. O Juan com o Jeromel vai crescer. O Juan com o Kahneman vai crescer. Agora bota 2 meninos. Vai ter dificuldade. E o que eu vejo de bom no Grêmio agora, Adilson e Ferrari e Vecchio, é o leque abrindo. Agora tem lateral esquerdo, que é o Guilherme Guedes, que tem um mistério aí que não consegue jogar, que está sempre lesionado. O Wanderson, lateral direito. O Juan, zagueiro. O goleiro já está na seleção. O Darlan subiu de produção. Quer dizer, o Fernando Henrique apareceu com qualidade. Antes a gente falava da beirada, está faltando agora o Grêmio revelar um grande centroavante. Aparece o Ricardinho. Então, que pode se dizer tem dificuldade técnica e tal, mas ele faz gol. Ele faz gol em tudo que é jogo. Então, me parece que o Grêmio, além de já ter um bom desempenho, acresceu na diversificação das posições. Vecchio, o Grenal e o que mais te preocupa aí no Internacional? Eu acho que nós temos que ter um pouquinho de calma. Não estou pedindo que o torcedor tenha assim, uma paciência, né, quase budista, mas que não ajude a desestabilizar ainda mais o time, né, porque o Internacional está tentando se achar. Agora, claro,
um tropeço na Libertadores, aí sim seria o fim, né, do projeto desse primeiro semestre, e aí algumas atitudes têm que ser tomadas. E assim fortes, né, porque sempre estoura só no treinador, basicamente. Agora se fala muito do preparo físico do Inter. Realmente, no segundo tempo do Grenal, no final ali, nos 20 minutos finais do Internacional, mostrou que não estava bem. Aos 18 do segundo tempo, ele disparou do Inter, está cansado. Estava caminhando. Estava caminhando. Então, pode ser aí, né? Então, às vezes estão culpando o treinador, o vice de futebol, o presidente, e não estão olhando para o preparo físico, né? E o Internacional já sofreu. Nós somos acostumados, o Internacional também tem isso. No tempo do Diego Aguirre, qual era o problema do Diego Aguirre? Né? Ele insistiu em trazer um preparador, né? Que eu acho que faziam só cantiga de roda e batiam palma, porque os caras não conseguiam correr. O do Fossati também. O do Fossati também, e agora esse aí. Então, o problema do Internacional também é perna. E aí, sem perna, não tem futebol profissional. Não existe isso, principalmente quando o coletivo está sem perna. Quando um jogador ou outro isolado está sem, é uma coisa. O Internacional, o coletivo, está sem perna. E o Maurício lembra bem, o Grêmio trouxe um que estava na Tailândia, substituiu por um do Bragantino, que é muito bom, né? E até disse para os dirigentes do Grêmio que o Grêmio vai correr ainda mais. Então, vem aí boas perspectivas aí para o Campeonato Brasileiro. Bom, deixa o Ferrari falar um pouquinho mais sobre o Juan, que a gente comeu na mão do Ferrari. Eu lembro das brincadeiras lá dos programas de debate da Rádio Grenal, e eu dizia que era o gurizinho do Ferrari. Ele já está pronto? Você já vê o Juan estabilizado? Como é que você viu a atuação dele no Grenal, já que nós estamos nesse tema da gurizada aí, o Ferrari? Cara, eu acho que ele tem apenas ainda... O Juan é 99, então ele tem 21 anos. Eu acho que zagueiro, Adilson está aqui, sabe falar melhor que nós, ele vai sofrer um pouco mais. Agora, ele tem do lado dele um Jeromel, ele tem na frente dele um Thiago Santos, tem do outro lado o Rafinha, e ele tem qualidade própria, ele tem muita condição técnica. Ele, às vezes, pro meu gosto, ele precisa dar um balãozinho, que de vez em quando o balão fica bonito também, né? Mas, no mais, ele tá fazendo bons... Inclusive, eu prefiro ele pela direita do que pela esquerda. Mas ali no momento, o Kahneman tá machucado. Isso aí tem que ir se ajustando, né? Apareceu a barca, vai, né? Vai ali, né? Claro. Olha aqui, ó, Rafinha ou Wanderson? Para mim, tá perguntando? Hoje? Rafinha. Eu vou dizer, eu acho o Rafinha um grande jogador, mas até agora ele não é tão superior ao Wanderson no Grêmio. Ele fez uma jogada extraordinária, aquela que ele bateu de primeira, aquela ele nos encantou. Mas no mais, no vai e vem, esse aí que tem que ter velocidade, que tem que ter imposição, eu vejo o Wanderson até superior. Bom, pode ser... É que tu sabe que eu sou um defensor da gurizada, né? Sim. Mas o Wanderson vai ser, o Rafinha já é, né, cara? Então o adversário olha pro Rafinha... Pô, é outro papo, entendeu? Não, o Rafinha estando aí, ele vai jogar sempre. E o Wanderson vai crescer com o Rafinha, cara. É por isso que tu falou nos jovens do Grêmio, mas os jovens do Grêmio têm um baita apoio. Tu pega jogadores ali que foram campeões, que estão bem preparados para ajudar eles, entendeu? O que tu não pode ter é o médiozinho. Isso eu também não acho que não pode ter, mas os diferentes vão jogar sempre. Muito bem, deixa eu liberar o Ferrari aí. Um grande abraço, Ferrari. Disponha sempre da gente aqui, é muito legal a tua participação aí. O Ferrari que é um dos caras, eu tenho insistido, o Ferrari me acompanha na Rádio Grenal, que agora todo mundo quer ser a dona da gurizada do Grêmio. Todo mundo é pai da criança. É o técnico, é o dirigente, é não sei o quê. Agora, quem come o pão que o diabo amassou são os caras que trabalham nas divisões de base. Quem dá todo o subsídio e todo o preparo psicológico e tudo, são vocês. Então, acho que o trabalho tem que ser reconhecido a partir da origem. Porque depois ali de semi-pronto para frente, aí é um abraço, né, Ferrari? É que a gente agradece os elogios, mas, cara, eu sem a gente se achar... Cara, quem faz o trabalho
são os treinadores, são os executivos, nós dirigentes políticos, nós estamos ali dando um apoio. E eu, como gosto de olhar, a gente observa e tem a mania de achar que entende, né? Tem só uma mania de achar que entende, ver quem o jogador é bom, quando é ruim. E é só isso, mas o trabalho não é nosso. Nosso trabalho é de fazer o negócio andar certo para que os caras possam trabalhar. Eu acredito muito em profissionalização. Eu não acho que um diretor político que vai lá 2, 3 vezes por semana na categoria de base vai formar jogador. Quem forma é toda a equipe de trabalho que tem lá e que é muito boa. Eu acho que o Grêmio vem de alguns anos já fazendo isso. Então não é um trabalho do Ferrari, não é um trabalho do Gustavo Schmidt, de outros diretores. É um trabalho do pessoal lá, que ninguém vê, que é o treinador da Sub-15, da Sub-17, da Sub-19, da Sub-20. Esses caras fazem esses jogadores. E aqui não estão me fazendo de gostoso, nada. Isso é o que eu penso mesmo. Quando a gente fala em criticar os diretores políticos, cara, o erro do diretor político às vezes é contratar o cara errado. Mas quem faz o trabalho é o profissional, não é o dirigente político. A torcida e a crônica vai criticar o dirigente político, porque é assim que se faz. Mas quem faz o trabalho, quem ganha e perde o jogo é treinador e atletas, né? E o dirigente político que colocou eles lá, e por isso ele é errado. Se for mal, né? Muito bom, Ferrari. Um grande abraço. Boa noite para vocês, um abraço pro Badilson aí. Eu até estou liberando o Ferrari. E pro VEC, né? Tá bom. Estou liberando o Ferrari um pouco mais cedo, porque nós temos compromissos comerciais. No fim, tem que dividir tudo certinho aqui. Por isso, explorei um pouco mais na finaleira aqui o Ferrari. E para o Adilson, eu quero fazer a comparação. Porque o Adilson pegou o pior momento, quando o presidente Flávio Obino não podia nem pensar em investir nas categorias de base, porque ele tinha que tirar o Grêmio da segunda divisão, ou evitar que caísse, primeiramente, né? E depois até que quem tirou foi o presidente Odoni, mas tinha que evitar que caísse em 2003, 2004. Depois, em 2005, o presidente Odoni assume e consegue tirar, mas também com muitas dificuldades, tanto é que no último jogo foi aquela batalha dos aflitos, né? Que a gente lembra e vai lembrar para o resto da vida. Agora, o Adilson pegou um momento em que o presidente Flávio Obino, que é um homem sério, teve que praticamente fechar as categorias de base e mais, parou de pagar comissão para empresário porque não tinha para que lado atirar. E muita gente interpretou de uma outra maneira, mas eu, como era muito próximo do presidente Obino, eu acompanhei isso e eu quero que depois o Adilson fale sobre isso. E quem conhece bem o presidente Obino também é o José Vecchio Filho, que é uma grande figura. Deixa eu te dar um livro que é lindo, é um livro cheio de cultura e até, Adilson, para tu matar um pouco a saudade aqui da aldeia, olha aqui, para Dom Cássio Selaime de Elton Saldanha. Só um versinho, vou agora me meter a trovadora aqui. Lá no rancho de Dom Cássio, da forja salta a faísca, fagulhando a brasa viva, andam estrelas ariscas. Na forja o aço é dourado, que chega encandear a vista, na bigorna ele é moldado com a alma do artista. Esse livro é sensacional. O Dom Cássio é o que nós estávamos falando, mas ele é dentista. É? Sim. Eu conheci ele nos Amigos de Aço, que é um projeto do Elton Saldanha para arrecadar brinquedos para as crianças da Zona Sul, Lami, Belém Novo. Eu cedi o jockey, as instalações, para eles realizarem o evento, que é um concurso de churrasco. É o Elton Saldanha e o Beto Zácaro, de Belém Novo, meus amigos. E aí lá eu tive um papo com o Dom Cássio e ele é dentista. E tem aí nos versos também, o Maurício está lembrando. Esse aí não é o teu livro. Tá aqui, Josinho, deixa eu pegar aqui. Eu tenho dedicatória para ti. Esse aqui, empacotadinho. Esse aí eu queria manusear para poder ler a trova. Agora é isso aí. Trocamos aqui, agora está tudo certo. Muito obrigado. Vou fazer o intervalo e a gente volta com Adilson Batista respondendo essa questão. E depois eu quero aprofundar um pouco mais esse aspecto político com o Zé Vecchio Filho. Eu estou muito preocupado com a raiva que ficou da eleição. Não é nem disputa política no Internacional. Me parece voltar aqueles tempos antigos lá do Império Otomano, que tinha que sair, porque não sei o que. Isso aí não sei no que vai dar. Eu estou prevendo, por exemplo, confusão já nessas reuniões de Conselho Deliberativo do Inter, porque eu temo que haja uma extrapolação das coisas, que vire o fio. E acho que já até virou. Já voltamos. Eu vou te dizer um negócio. O livro é sensacional, tem as receitas dos amigos,
né? Vários tipos de faca. Bah, é um negócio espetacular aqui. Ele deu para eu distribuir, certamente vai ser de bom proveito aqui para os convidados. Deixa eu te entregar mais um presente aqui. Pô, que maravilha, hein? Aqui, ó, o Adilson já até agradeceu uma vez aqui o homem da Neugbauer, o Von Tobel, o Ricardo Von Tobel, e ele ficou sabendo lá, porque eu liguei para ele, viu, Adilson? Olha aqui, ó, tá aqui, ó, Neugbauer ao leite, para o Adilson ficar babando a distância aqui. De amendoim, hoje à tarde eu comi um inteiro desses aqui, me escondi da mulher, né? Olha aqui, ó, aqui espetacular, aqui, ó, o bibs de amendoim, o Chuchuzinho está mostrando tudo aqui, deixa eu ver, tem mais aqui, tem o bibs ao leite, tem o azulzinho e o vermelhinho, né? O Ricardo Von Tobel não é bobo também, né? E aqui tem mais 2 barras, né? É o que cabe na caixinha, né? Porque tem muitos outros, né? É o mais vendido na rede Zafari de supermercados. Esse aqui é o Dark, né? Que é um chocolate mais pesadinho, e esse aqui é o mais lightzinho, que é o esticadinho de morango, né? O outro é com chocolate branco por dentro, o Dark, e esse é com morango. Então, muito legal aqui, ó, a composição. Vou fechar bonitinha a caixinha aqui da Neugbauer, né? É uma vida toda dedicada ao chocolate, né? Então é assim, e depois coloca as orelhinhas aqui. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Que maravilha, vir sozinho aqui, só leva presente. Só leva. Só falta levar essa bola aí. Não, essa bola aqui é o seguinte, ó. Você vai concorrer com o palpite no Grenal. É o palpite acumulado. Tanto de segunda a quinta a gente tem feito mais no YouTube, mas também tem no Facebook lá. Quem acertou o primeiro Grenal já está concorrendo. E pode acertar também o segundo, concorre 2 vezes daí. Então tem mais vantagens. Adilson, você pegou os piores momentos. Hoje o Grêmio vive uma situação bem tranquila financeiramente, bem o contrário daquilo que você pegou, né? Quero deixar de fazer os elogios ao trabalho lá do João Antônio, do Carlos Miguel, até para o crescimento desses meninos, né? Você ter ex-atletas lá, multicampeões, com experiência, com vitória dentro do clube, acaba ajudando também no processo de captação, de seleção, de passar aquilo que é jogar num clube como o Grêmio, né? Em relação aos anos, eu acho que foi um aprendizado enorme. Eu era jovem também, tinha 36 anos, e me vi ali uma pessoa maravilhosa que estava tentando ajudar o clube, organizar. Vivenciávamos situações parecidas, né, com um valor menor, né, mas o que acontecendo com o Cruzeiro hoje. Então, eu acho que agiram rapidamente, né, para não deixar acumular essas dívidas aí. O Grêmio teve uma atitude correta e consertou, mas foi uma experiência maravilhosa também. Você pretende voltar, obviamente a pergunta é bastante óbvia, mas você acha que isso está mais próximo de acontecer? Aliás, nesse programa aqui, no preliminar, é o meio-dia que eu tinha aqui, o presidente Obino disse: meu sonho é ver o Adilson Batista voltar a treinar o Grêmio. Um dia, quem sabe, eu não fico assim, martirizando, enfim. É um processo que você vai ter que construir também novamente, né? Vamos voltar, vamos trabalhar, ter a devida paciência, esperar a questão do momento certo, isso é com o trabalho, né? Daqui a pouco a gente volta a trabalhar aí, comércio brasileiro, a gente sabe como funciona, né? A cultura, o imediatismo, né? Como falou com propriedade. Eu gostaria de colocar um adendo quando vocês falaram da preparação física, né? Aí que tá. Eu ainda sou tempo de nada contra, cada um com a sua metodologia, as suas características, mas antigamente o preparo físico dava-se uma ênfase maior no profissional. Hoje o trabalho ele é gerido... todo o trabalho é com bola, né? Dificilmente você vê aqueles trabalhos que nós fazíamos, né?
subir escada, 10 quilômetros, 12 quilômetros, salta para cá, salta para lá. A terça-feira é do Gilberto Tim, é do Iton Fritz, a quinta-feira... Não, hoje voltou, é todo mundo junto e já vem ali com a bola. Então, às vezes, o meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, ou o time está desarrumado, ou está faltando lapidação em determinado momento do trabalho, né? Alguém está correndo errado, está sobrecarregando alguém. Então, esse é meu ponto de vista, né? Nós temos ótimos profissionais que têm colaborado. Eu acho que a medicina esportiva é extraordinária, os fisioterapeutas são fantásticos. Um grupo de treinadores, principalmente esses treinadores jovens hoje, com metodologias todas parecidas, devendo nada a ninguém. Agora, não é transferir para o preparador físico, né? Então, eu penso assim. Adilson, deixa eu te liberar. Esse aí é o cantinho do Guerreiro. Sai churrasco aí nessa churrasqueira do fundo aí, não? Eu vim até para tomar uma água aqui. E a cozinha, ela tem uma churrasqueira aqui dentro, mas o meu churrasco é lá embaixo. Ah, tem um outro cantinho do Guerreiro, então. E tem o cantinho do Pavão, não? Não, olha que eu vejo muito, eu não conheço, e eu assisto muito o Marcelo Bolinha, um churrasqueiro aí do Rio Grande do Sul. Pô, eu me divirto com ele, cara. Na hora que vocês encontrar, manda um grande abraço aí, eu estou sempre acompanhando ele. Com certeza. Nessas quebradas vamos nos fechar aí. Mas valeu, Adilson, um grande abraço e sucesso aí, que você encontre um bom caminho. Como falou, Adilson, está com 55 agora, Adilson? Eu fui vacinado hoje pela Pfizer. Foi aqui no pavilhão do Barigui, com novidade, né, em função dos stands que coloquei. E 53 anos. 53, tá um gurição ainda. Para aí, eu tô com 57 e tô que é um aço. Valeu, Adilson, um grande abraço. Um abraço, boa noite, obrigado. Um aço enferrujado, isso sim. Né? Deixa eu por falar em aço, olha só, olha aqui, ó, isso aqui é um presentão que me deu o Dom Cássio, tá aqui, ó, autografada. Mostra aí, Chuzinho. Aí, tá. Essa aqui é para ser minha, mas eu já estou usando para fazer o merchan aqui. Claro. Tá? E olha só, olha aqui. O adesivo do carro, né? O que é toda a essência da coisa aqui, do trabalho do Dom Cássio, todo o processo e tudo mais. Caiu um outro lá que é porta-copo, caiu ali. Aqui certamente tem toda uma narrativa das coisas e também o trabalho do Elton Saldanha, né? E aqui a faca. E tem também um pôster aqui. Olha o calibre aqui, ó. Aqui. Não, você merece. Olha o que é isso aqui. Isso aqui o que é? Aço escovado, sei lá o que é. Abre cerveja, faz tudo. Vou ler o livro antes, está dizendo o Maurício Freitas aqui. Manual. Mas é um negócio, né? É sensacional. São muito prestigiadas as facas do Dom Cássio. Hoje eu vou jantar lá no Carbone, na Pampas Prime, vou mostrar pro Carbone. Isso aqui tu acha que tu vende faca. Isso aqui é que é faca. Não, o Carbone vende facas boas lá na Pampas Prime. Né? Mas o Selaimen nem é concorrente do Carbone, porque ele vende só pelo site. Sim. O site é um negócio sensacional. E não é só faca. Então, confira tudo isso e muito mais. As incríveis facas Dom Cássio Selaimen, o cuteleiro que coloca a alma no aço. As facas estão à tua disposição. Facas lendárias e com alma que tu usa com orgulho e guarda por gerações. Tudo no site domcassioselaimen.com.br. Visite também no loja.domcassioselaimen.com.br. Visite também no Facebook e no Instagram, @domcassioselaimen, e conheça as promoções especiais. Facas Dom Cássio Selaimen. E mandar um abraço para o meu amigão Omar Selaimen, o homem que tem a melhor memória futebolística do Rio Grande do Sul e arredores. Aqui, ó, chegar lá na imobiliária dele,
e ele não estiver vendo um jogo de antigamente, ele pode estar trabalhando. Mas ali, no vídeo, está um jogo. Um dia cheguei lá e eu estava vendo Palmeiras e Inter de 79. Aí eu cheguei e disse, opa, vendo o jogo do Inter, Celandes, eu vejo tudo. E aí me mostrou uma parede inteira lá de DVD. Conhece muito, eu estive aqui com ele. Uma enciclopédia. Já voltamos, já voltamos. 8h15, o papo com a Adilson estava muito bom, com o Ferrari também, mas seguimos também com o José Vecchio Filho para falar um pouco mais de Internacional. A Aliopan tiraria o Palácios e o Tyson no meio, no lugar do Maurício. E nada mais. Eu acho que é muita mudança. Eu acho que daqui a pouco o Vecchio fala, mas é um negócio doido isso aqui, né? No Grêmio, o Tricolor viajou para a Venezuela, onde enfrenta o Aragua, quinta às 9h30. Com a classificação praticamente assegurada, o Tricolor terá um time todo modificado. Nenhum titular viajou. Se o Grêmio tomar 3-0, não sofre nenhum risco de perder a vaga. Jean-Pierre, Pepe, Léo Chu, Vitor Ferraz, Guilherme Guedes voltam a ser relacionados. O time deve ter Adriel no gol, Gabriel Chapecó é o outro goleiro relacionado. A direção está avaliando a compra de um goleiro experiente para a reserva. Luiz Fernando teve lesão confirmada no tornozelo, vai parar por 3 semanas. Thurim, com desconforto muscular, será desfalque na quinta. A direção está viabilizando o retorno do meia Jonathan Robert, que está emprestado ao Famalicão de Portugal. Intervalo e voltamos com o Vecchio. Quer expandir seu patrimônio de tudo que tu ouviu aí? Bom, Vecchio, assim, ó, eu nunca fui muito fã do futebol do Rodrigo Moledo até ficar sem ele, né? Eu sempre achei que a zaga do Inter estava bem, porque o Cuesta coordenava bem, mas depois da lesão do Moledo, com a decadência do sistema defensivo do Internacional, eu fui obrigado a constatar que o Moledo faz muita falta. E acho que o Moledo, estando bem, ele é titular, né? Acho que ele não é, em momento algum, pior que o Gil. O Gil pode ser mais grife que o Moledo, né? Acho que essa questão do Dourado ir para a Arábia, né? Estava sendo comentado hoje, que teoricamente o Abel Braga o teria indicado, né, para ele ir, já que ele está com 26 anos, não tem mais mercado na Europa. O Abel desmente, viu? O Abel disse que não vai ir para os Emirados e que não indicou o Dourado nada. Pois é, isso aí. Mas hoje... é que o Gilmar Veloz está lá. Pode ser por esse viés. Pode ser. Eu acho que o Internacional, ele tem problemas, né? E, por exemplo, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, para mim, seria um titular indiscutível no Internacional, mas eu não sou treinador do Inter, né? Eu acho que o Palácios tem um problema ainda de ambientação. Se o Inter continuar insistindo com o Palácios antes de ele estar absolutamente ambientado, vai queimar o jogador. Ele muito ruim não pode ser, porque jogador de seleção, ainda mais da seleção que ele joga, ele não pode ser aquele cara absolutamente ruim. Mas ele tem um problema de ambientação, o estilo de jogo, uma série de fatores. Então, talvez deixar de escalar num momento até que ele adquira confiança, que ele melhore a performance dele nos treinamentos, seja uma maneira de preservar o investimento do clube, né? Acho que o Internacional não pode abrir mão da vitalidade e do momento vivido pelo Yuri Alberto, porque até é um desestímulo para o jogador, né? O cara tá bem e tá sempre no banco, né? Acho que aí o nosso treinador tá forçando um pouco a barra. E os laterais? Vai mudar agora? Pois é, mas e aí o Rodinei que vai embora no meio do ano? Tá indo agora. Tá indo agora, né? Tá indo agora. Não tem que fazer semana muito, que vem. Claro, para pretensão do Inter, né? Mas vai fazer o quê, Rec? Lateral é um produto muito, muito difícil no mercado, né? Pode olhar quanto tempo não surge um lateral de excelência. Quantos nós temos no Brasil aí da juventude? Muito poucos. Jovens, disponíveis. E em ascensão, os clubes que tem não largam, né? Há muito tempo, olha quanto tempo a seleção brasileira jogou com a mesma dupla de laterais, por não ter no mercado. Não é que os caras eram uma sumidade ou indiscutível. Não tinha. Duas duplas. Jorginho e Branco, 2 Copas. E depois Cafu e Roberto Carlos. 2 duplinhas. Exatamente. Por falta de material humano. E o coitado do Vim, que azarado, ficou fora de 3 Copas do Mundo. Chegava na hora da onça beber água, ou trocava de técnico ou ele se lesionava. Que barato. Valeu, Vecchio. Sempre um privilégio. E a obra do Jockey? Tá indo bonito, tá indo bonito. A maior da América? A maior do sul do país, certamente. Paraná pra baixo. É isso aí. O Vecchio não é time pequeno, é pra negócio de chamar a atenção da América.
Valeu, grande abraço.